Hoje a gente vai ler aqui a sugestão do Diego Blumer, como vencer o desânimo nos estudos, na carreira, para quem quer entrar no ramo das gravinas, como se apresentar para um produtor, como se portar, enfim, tudo dentro do possível para conseguir entrar nesse ramo. Obrigado, Deus abençoe vocês. Bem, eu sou Matheus Starling, estou aqui com o Daniel Figueiredo, somos da Starling Academy of Music. Esse é um canal para músicos amadores, profissionais, todos são bem-vindos. A gente tenta ajudar vocês da melhor maneira, então é importante que vocês deixem comentários, sugestões de vídeos, né? Curtam, compartilhem e apertem o sininho. Nós também somos uma escola, nós não, né? Temos uma escola de música que ela é presencial no Rio de Janeiro e ela é virtual aí para todo mundo. Então, na verdade, o Diego está fazendo perguntas que a gente pode separar aqui. Como vencer o desânimo nos estudos e na carreira, né? Acho que é a primeira parte. E depois é essa questão de entrar no ramo das gravinas, como se apresentar para um produtor, como se portar, que a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a gente tem um vídeo, né, que é sobre como quebrar, furar as panelinhas, que a gente fala muito sobre essa questão, então já recomendo o vídeo, vou linkar aí também no texto aí da descrição do vídeo. Então vamos começar sobre essa questão de desânimo, né, no estudo e na carreira. No estudo você é o mestre. Vou começar falando um pouquinho essa questão de desânimo no estudo. Inclusive eu tenho vários vídeos sobre isso já no meu canal. Mas é uma coisa que a gente está até conversando aqui em off, né? Que é você curtir os processos. Muitas pessoas, às vezes, elas colocam o estudo como um fardo. Pô, preciso estudar. Pô, preciso estudar isso. Cara, já começou errado, né? Eu falo para os meus alunos que quando eu descobri Band in a Box, sabe o que é Band in a Box? Sim. Cara, eu pirei com aquilo, eu falei, caraca, eu tenho um playback ambulante aqui, né? Eu fazia vários exercícios para meio que me desafiar o tempo inteiro, as progressões, ciclo de quarta, quinta, terça maior, terça menor, tudo que eu estudava, eu colocava em cima de ciclos para improvisar, aí eu mudava o estilo, a levada, né? O andamento. Então eu sempre curti o processo de estudo. Tudo que eu aprendi, eu tentava me desafiar. Então acho que uma maneira de você vencer o desânimo é você curtir o processo. Tem muitas maneiras de fazer com que você curta o processo. E você percebe isso muito em carreiras de esporte, por exemplo, que ela tem uma data de validade, né? Você percebe que o cara no começo ele tem aquele incentivo, uma pressão familiar, e o momento que isso começa a dar errado. Então, assim, a pressão em cima do cara, em vez de funcionar, em determinado momento da carreira, começa a levar ele para um caminho negativo, ansiedade, o cara, né, entra em depressão e começa a não produzir. Então, por quê? Às vezes o cara começa a não ver mais ânimo, alegria nesse processo de estar praticando. Então, acho que em qualquer momento da sua vida, você precisa estar buscando isso, né? Pô, o Daniel aí, 10 anos mais velho que eu, mais ou menos, né? Eu acredito que até esses 50 anos que ele chegou aqui, teve demandas diferentes que exigiu de você ânimos novos, maneiras novas de estar buscando não parar, né? Eu, né, chegando nos meus 40, antigamente eu achava que 40 anos era assim, caraca, o maluco é quarentão aí, tá acabado, né? Então, assim, apesar de ter 40 anos, já estou ainda na metade da minha vida produtiva, né? Eu creio, eu estou um pouquinho mais disso. Eu busco maneiras de não parar, não travar, não me sentir que, pô, cheguei no meu limite, né? Porque tem muita coisa para queimar, então tem que estar buscando maneiras de me sentir desafiado, projetos novos, né? E tem uma máxima na psicologia que diz o seguinte, entre os dois caminhos de buscar aquilo que te assusta, te dá medo, e buscar aquilo que te dá conforto, busca o que te dá medo. Eu acho isso interessante, porque tudo que você pode fazer para te tirar do conforto é importante. Você se sentir desafiado, se sentir produtivo. Acho que a pior coisa que tem é um cara se sentir, poxa, não estou produzindo nada que eu faço é bom. Tem que sair dessa vibe aí. Eu já sou muito curioso, nunca fui, não estudei psicologia, assim, mas eu sou muito pesquisador da psicologia humana, da sociologia, essas coisas todas. Eu acho que existe muito problema entre a adequação do indivíduo com a sociedade. Ele quer impor o desejo dele na sociedade. E isso é o pior problema que a gente encontra por aí. Você tem que se inserir na sociedade. Você faz parte dela e não pode esperar que ela se
se vire para você. Então essa expectativa que tem de você ter sucesso, naquilo que você quer fazer, isso é muito pretensão. Entendeu? Eu vou ser o melhor guitarrista do Rio de Janeiro. Peraí, bicho. Será que a sociedade comporta, ela quer isso nesse momento? E realmente você tem capacidade? Então, a maioria dos problemas que eu acho é causado pela mente humana, pelo cara mesmo. A infelicidade está dentro de você. Você não se adapta, você não respeita a realidade, você não respeita as pessoas, não respeita nada. Você só quer a sua vontade, e essa vontade é baseada às vezes em nada, porque você pode ser até uma pessoa, como a gente conhece, uma pessoa muito talentosa, mas ela está fora do tempo, do timing que aquilo... Desconectado com a realidade. Desconectada da realidade, não, e às vezes até do tempo, cara. Agora, as pessoas não vão entender você é muito bom, pode ter, né, já houveram músicos assim que era muito bom, mas passava do ponto. Sim, sim. Então o cara não conseguia ser compreendido, a obra dele vai ser pintores, então teve milhares. Van Gogh, né? Um exemplo claro disso. Que o cara morre pobre. Entendeu? E realmente, assim, são coisas que acontecem que você tem que, eu acho, cara, pensar mais coletivamente e se encaixar na história. Entendeu? Muitas coisas que você quer fazer, às vezes não é nem bom para você mesmo. Né? Eu quero ser produtor, às vezes vai ser a pior coisa que você vai ser da sua vida, vai estragar a sua vida inteira. Então, eu acho que é muito esse equilíbrio, tem que ter esse equilíbrio, porque é só ele que vai, essa força da natureza, a força que eu chamo de natureza, mas a força, as coisas que estão acontecendo, elas têm um movimento próprio muito maior do que o seu desejo. Tem gente, não, mas o cara quis fazer, não foi ele. Foi um movimento, tudo acontece com um alinhamento de coisas muito gigantescas. Não é uma pessoa que fez nada, não é o Steve Jobs que fez a Apple. É um alinhamento, tanto é que ele fez uma época, outra vez não é, e depois foi tirado e voltou. Então, assim, não é uma pessoa, não é um desejo, que nada se realiza por conta disso. Então, o principal problema desse desânimo é você entender o que passa dentro de você. Essa expectativa doida que o ser humano tem de querer muito mais do que pode, do que deve. Você pode tentar, mas tentar com com o conhecimento, com você entendendo o que é tentar, entendeu? Ó, todo mundo falou para eu não fazer, as pessoas falam que eu não tenho talento, mas eu estou em condição e preparado para tentar. Eu faço isso direto na minha vida. Cara, eu não sei se vai funcionar, eu não sei, mas eu posso tentar fazer isso. Então posso e vou. E aquilo não me mata depois, não me arranca um pedaço, porque eu estou preparado para ver se aquilo funciona. E como a gente sempre fala, às vezes uma coisa que você acha que não vai funcionar, funciona. Você acha que vai funcionar, não funciona. Não tem como prever. Então o processo todo é você curtir essa tentativa, explorar as suas possibilidades, os instrumentos. Quantas pessoas começaram, o Cleberson do Roupa Nova começou tocando guitarra. O cara é um monstro no piano, no teclado, arranjador, não sei o quê. Então, muitas pessoas descobrem que estão no instrumento errado depois de anos, que não é o Jesus Molina, né? Começou tocando sax. Hoje é um pianista respeitado mundialmente. Então tem várias coisas que a gente se limita, que a gente impõe uma coisa e não se analisa, e não se, como é que ela coloca, não se questiona, né? Sim. E coloca aquilo como um pensamento, e tem muita gente que tem a personalidade forte, não aceita opinião e não aceita nada, eu vou fazer todo mundo, não importa que ninguém queira, eu quero e vou fazer. Então eu vejo muita frustração por conta disso. E não pelas reais necessidades, né, reais acontecimentos que levam à frustração de você querer implementar uma coisa. Às vezes você quer fazer uma coisa que é bom para muita gente. Eu já quis fazer coisa que seria muito bom para muita gente, e as pessoas não estavam preparadas para isso. E eu tive que entender o problema de cada um ali, fui entendendo e cara, não adiantava. É frustrante, mas depois que você entende, fica muito mais leve. Né? Você estava se doando, você queria ajudar um monte de gente, mas não é o momento, não são aquelas pessoas. Você guarda a sua boa intenção, que depois vai ter algum momento para você implementar. Eu acho que isso
Posso ter falado muito filosoficamente aqui. Não, e é interessante porque muito da criação da pessoa, tem gente que tem uma vida, às vezes, cara, de muita facilidade, e eu faço isso muito com minha mãe, com minha esposa, porque a gente tem 3 filhos, né? E eu falo assim, dessa questão de você não dar muito mole, Sim. sabe? Deixar as crianças valorizarem, a percorrer o caminho, a sofrer também com rejeição, isso desde o início, porque você às vezes, isso não tem muitas vezes com grana, você tem um lar que tem muito dinheiro, às vezes eu vejo gente que é pobre, mas ela tem essa mentalidade limitada de frustração, ela se frustra rápido e já recolhe, e às vezes você pega uma pessoa que ela é ferradaça de grana, e ela teve a vida inteira que lidar com rejeição e ela passou por cima, tratorou aquilo tudo, meu irmão. O cara tá lá com a confiança lá em cima, não é qualquer coisa que derruba o cara. Sim. Às vezes o cara ele vem de um lar com condições financeiras, teve acesso a tudo. Eu tenho gente assim na minha família, cara. Pessoas que são talentosas, inteligentes, fizeram faculdade, pós, blá 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 blá, e não conseguem se estabilizar num trabalho, porque nas primeiras frustrações com a equipe, com o chefe, não, vou sair fora, pô, o cara não me entende, entendeu? Então essa questão de você lidar com isso, é o que o Daniel estava falando, 90% é uma briga psicológica, emocional no teu cérebro. Tem um livro chamado Nossa Mente, o maior hotel que existe, né? que ele fala exatamente sobre essa lutas que a gente trava que não existem. A gente está travando um monte de luta. Sabe, às vezes você... Não sei se acontece com você. Você está nervoso com uma pessoa assim, porra... Eu falo, mas não aconteceu isso. Eu tô numa briga com... Eu criei uma briga com uma pessoa na minha cabeça, hipotética. Já tô nervoso, mas nunca aconteceu nada disso, né? Sim. Acontece contigo, não? Só comigo? Cara, eu acho que não, mas eu não posso deixar de contar uma piadinha rapidinha, que é o cara que sai da fazenda e vai pedir um empréstimo no banco. Então ele começa, porra, cara, aquele cara podia me dar um empréstimo, né, cara? O banco tem muito dinheiro, porra, eu vou pegar aquilo, eu vou pagar. Eu sempre fui bom pagador, não sei o que. Você começa, pô, mas ele vai vir com aquele monte de documento, porra, ele vai querer que eu comprove renda, porra, ele vai querer que a minha vaca seja não sei o que. E se a minha vaca morrer? Isso não sei o que, porra, ele vai usar, porra, ele vai querer me enganar com aquele cafezinho dele lá, porque ele não vai querer me dar, porque ele vai dar desculpa. O cara começa no caminho. Já, aí quando ele chega, ele abre a porta do banco. Eu não quero esse dinheiro não, rapaz. E volta para fazenda, porque ele criou toda uma... Eu adoro essa piada. Exatamente. Mas esse deve ser verdadeiro. Deve ter sido acontecido com alguém, o cara falou que era uma piada, né? Mas essa questão toda dessa luta psicológica, você percebe que grande parte desse desânimo é um problema individual mesmo, né? E que a gente tem vivido um momento na sociedade, estava comentando com minha esposa hoje, eu falei, cara, tanta gente se matando, cara. Eu falei, caramba, um monte de gente assim que eu admiro, que a gente conhece, se matando, o número de suicídio crescendo pra caramba. Por que, cara? É ansiedade, frustração. Por que às vezes o cara fica frustrado? Ele olha assim, pô, cara, Pat McAfee com 18 anos dava aula na Berkeley. Eu tenho 18 anos, não toco nada ainda. Meu irmão, você está comparando com alguém fora da curva, fora da realidade, mas tem um monte de exemplos de caras que são hoje pra gente referência que só foram acontecer com 30. Sim. Essa questão da idade eu acho também muito... Tem que tomar cuidado com isso. Não só a idade. Eu acho que, eu sempre falo, cara, a pior frase já divulgada na humanidade pra mim é somos todos iguais. Eu acho essa frase um perigo, porque tem que ser somos todos diferentes e que maravilha. É isso que tem que ser falado. Então não existe, é completamente insano qualquer comparação, até de gêmeos siameses. É ridículo você comparar, eles são diferentes. Você pega gêmeos ali, assim, que estão o cérebro junto, são pessoas diferentes. Então como é que você vai se comparar a Pat McAfee, Stanley Job? Cara, isso é ridículo. Então já começa errado de qualquer tipo de comparação. Até teve um cara que me perguntou, mas como é que você fez para chegar onde você quer? Aí eu pensei assim, fui pensando, cara, peraí, mas se eu pegar o cérebro desse cara e colocar na minha cabeça aqui agora, todas as decisões serão diferentes. Então minha vida vai mudar a partir de agora. Então, cara, pelo amor de Deus,
Isso é muito ridículo, a comparação. Pelo amor de Deus, isso é muito ridículo. O próprio Bill Evans, né, eu já falei essa frase dele, é um texto dele, muito precioso, porque ele disse que ele não gosta de prodígios. Né? Quando a gente fez o vídeo sobre prodígios, eu falei sobre isso. Ele falou, eu prefiro a pessoa que passa por um processo penoso de introspecção. Eu acho essa frase sensacional, né? Um processo penoso. Então, meu irmão, não existe caminho fácil. Quem quer resultados grandes, extraordinários, precisa se esforçar de maneira extraordinária. Às vezes o cara quer buscar algo que é de longo prazo num curto prazo. Aí vem o quê? Frustração, desânimo, essas coisas todas, né? É por isso que a gente fala aqui, às vezes, a gente está aqui inspirando vocês. Não é para vocês se espelharem no que a gente faz e tentar fazer, não vai dar certo. Né? Eu acho que não conhecemos histórias de pessoas que copiaram uma outra e acompanhar os mesmos passos e deu certo. Isso não, entendeu? É tudo diferente. Então a gente tenta aqui inspirar, porque essa coisa, como aconteceu com a gente vendo um filme, ou escutando Miles Davis, aquele cara dá um clique na gente, né? Sim. Então ele abre as portas. E o que a gente quer fazer aqui é isso, peraí, eu não tinha pensado nisso, isso aqui eu posso aplicar lá na minha fazenda. Você tem umas... a gente não tem essa pretensão de passar, eu fiz assim, deu certo, faz assim também. Cara, a gente já falou isso aqui nos 3 vídeos aqui. Não existe fórmula, tanto é que eu e o Matheus somos muito diferentes em muitas partes. Sim. Então você vê, a gente trabalha junto, a gente se considera muito feliz com o que a gente conquistou e quer conquistar muito mais, mas é impressionante as diferenças, né? Porque a gente vai falando assim, as pessoas vão ver, caramba, você faz desse jeito, o outro faz do outro jeito, completamente diferente, mas a gente consegue essa sintonia, que é, novamente, que ótimo que somos diferentes, porque a gente consegue complementar e ir para frente, igual a engrenagem, que é assim. Uma engrenagem pega o buraco da outra e vai rodando. A sociedade funciona assim, né? Como a gente estava falando. São as peças do xadrez que você tem que procurar e ver como é que funciona o melhor possível. Muitas vezes, a maioria não vai ser do jeito que você gostaria. Mas existe maneiras de você sobreviver legal, trabalhando do jeito que é legal. Você explorar também essa possibilidade de ser feliz com o que acontece. E não só com o que você quer que aconteça. Né? Você vê as coisas funcionando, mas não está no meu jeito, mas está funcionando. Isso é importante também ter essa humildade, né? De aceitar que as coisas são muito maiores do que você, que você faz parte de uma engrenagem, você não é o dono do motor. E por isso que eu acho muito legal, eu recomendo muito a galera ler sempre biografia, cara. Eu adoro ler biografia, porque é só pancada. Não tem ninguém que você vai ler uma biografia de alguém relevante que foi meu irmão. Que coisa fácil, né? O maluco lá, você deu tudo certo. Não, cara. Grandes mestres, pessoas que deixaram um legado para a sociedade, tiveram que superar muitas coisas. Tem um dos piores, assim, um dos melhores exemplos nesse sentido, e piores coisas que você lê assim, é o do Honda. A história do Honda é uma coisa... Cara, que dá até falta de ar, bicho. É impressionante a história dele. De tomar tombo, tomar porrada e cair, ele chegar lá em cima, tá chegando, cai de novo. É uma coisa impressionante. Aí já fica a dica aí. Eu tô até querendo assistir de novo. No YouTube tem várias versões mal feitas assim, mas dá para pegar. Então, galera, é isso aí. Deixem os comentários, sugestões de vídeos. Deus te abençoe. Grande abraço.